Sejam bem-vindos ao BBcast, o podcast do Building Bridges, onde a gente traz profissionais brasileiros que estão atuando na sua área aqui na Irlanda. E esse mês a gente está falando de costura. Estamos trazendo costureiras de áreas diversas para contar um pouquinho como é esse mercado aqui. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, acompanha e fica ligadinho que a gente está trazendo diversas áreas. Eu nem sabia que dava para trabalhar com costura em tantas coisas. E a nossa convidada de hoje trabalha numa área que também, assim, ó, tô curiosíssima para saber mais. Mas antes, quero agradecer meu fiel escudeiro Pupilinho por estarmos aqui mais uma vez. Olá, como é que tá? Tudo bom? Tudo Estamos certo. aqui mais uma vez no nosso estúdios. Hoje eu tô animado Tá? com o papo de hoje, que eu gosto do cinema, da TV. Tá então curioso, tô né? Já deu um spoiler aí, ó. Tá curioso. Maravilhoso. Vai ter umas perguntas também, então, aí? Talvez. não Muito sei. bom, fique à vontade. Você Pode sabe deixar. que estamos aqui para aprender, né? Nós estamos aqui no nosso Estúdios Talk. Se você quiser saber alguma coisa do atendimento que existe aqui, se você quiser gravar um curso, fazer um vídeo interno, externo, tirar foto para profissional para o seu LinkedIn, qualquer coisa, entre em contato no studios.talk, fala com o Pupilinho que ele vai te atender. Agradecer também a Eat Up Meal ou Eat Up Health Food, que é a Carol Rios, maravilhosa. Mandou esse bolinho aqui pra gente, que eu tô sofrendo, que eu tô doida pra cortar esse bolo, gente. Vocês não estão entendendo, o café já tá passado. É um bolo de milho com coco e eu tô aqui doida pra comer, mas vou comer só daqui a pouco. Então, se você quiser comida saudável, congelada, a Carol vende. Se você quiser encomendar um bolinho, entre em contato que eles fazem. Salgados para festa, entre outros. Só falar com ela, falar que viu aqui também, que eu tenho certeza vai ter um preço especial para você. E agradecer a Fernanda Rosa do Brazilian Beautician, ela que é podóloga, também faz atendimento de manicure, faz design de sobrancelha, faz depilação, faz milhares de coisas. E é uma maravilhosa parceira, tanto aqui quanto do Web Engineer, tá sempre com a gente. Além da nossa querida gerente, né? A Paçoca, que para quem não conhece, tem que ir lá conhecer a Paçoca, que ela é a coisa mais linda desse mundo. A nossa chihuahua. Inclusive, saudades. Saudades. Então, se você quiser aí fazer sua unha, fazer seu pezinho. O pé, eu acho que é muito importante aqui nesse mundo que a gente vive na Irlanda, que tá sempre de botina, de tênis, de meia e pé molhado. Vai lá que ela vai deixar o seu pé lindo e saudável, tá bom? Fala que viu aqui que tem um desconto especial. Antes da gente trazer a nossa convidada, que aqui já tivemos o spoiler, que trabalha nessa área de cinema, televisão, teatro, eu vou fazer a leitura da mensagem do dia do aniversário dela para vocês e para ela também, que eu acho que vai ser bem legal. E a mensagem é: não importa onde você esteja ou o que você esteja fazendo, eu estou sempre com você. Mas é preciso que você esteja consciente disso, ou você passará pela vida como um cego, desapercebido dos prodígios e belezas que o rodeiam, tateando seu caminho pela escuridão. Quando você está em alerta, tem os olhos para ver e os ouvidos para ouvir. Todas as pequenas coisas da vida têm significados novos e mais profundos. Nada lhe passa desapercebido, e você consegue enxergar um plano e um propósito, permeando todos os acontecimentos de sua vida. E você sente real alegria e ânimo com tudo que lhe está acontecendo. Você vê tudo com os olhos do espírito. Você compreende o que realmente importa na sua vida e a sua vida transborda de alegria e felicidade. Você começa a perceber que nada acontece por acaso. Você reconhece a minha mão em tudo e seu coração transborda de amor e gratidão. Ó, a gente estava falando isso nos bastidores, né? Muito bom. A minha convidada de hoje, ela é de 2 irmãos, Rio Grande do Sul. Trabalha aqui na Irlanda como figurinista de teatro, cinema e televisão, né? A minha convidada de hoje é a Admélica. Seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu quero saber muito sobre essa sua área aí, porque eu fiquei curiosíssima, mas eu gosto que os convidados se apresentem por si só. Então, quem é Admeli? E como que você entrou nesse ramo de costura e foi parar nessa área de teatro, cinema e televisão? Então, eu sou a Admeli, tenho 34 anos, eu sou formada em moda já há 12 anos. No Brasil, eu tive o meu estúdio de noivas. Ai, que legal. Por quase 5 anos.
Então, eu fiz muito vestido de noiva, muito vestido de festa, graduação, todos os tipos de eventos. Nunca realmente pensei em ir para a área de figurino. Eu fiz alguns figurinos lá durante a faculdade, mas foi só. Porque realmente é diferente. Tem várias outras coisas envolvidas. Mas eu sempre gostei muito do fazer, né? Da parte da engenharia da roupa Que mesmo. legal, sim. Isso. Então, eu sempre, durante a faculdade, eu comecei a fazer meus estágios e eu fui trabalhar nesse estúdio de noivas. E eu me especializei mesmo em modelagem, né? Que é a parte mais técnica. E quando eu abri meu estúdio, eu fazia criação, né? Modelagem, corte, tudo. Mas eu tinha uma costureira comigo, porque também tinha que fazer o atendimento ao cliente. São muitas coisas. Ao longo do tempo, eu fui crescendo, abri uma loja também. Sempre tive... Todos os produtos eram feitos por nós. Então, muitas coisas, tudo que envolve ter um negócio, não somente, né, a parte da criatividade, a parte, né, de toda a busca de materiais, enfim, com o cliente, muita coisa. Então, foi um período maravilhoso, eu fiz grandes amizades. Um aprendizado enorme, eu imagino. Muito, muito. Porque tu tá lidando com o sonho das pessoas, né? Sim. E foi muito incrível, porque eu tive clientes também que eu comecei fazendo o vestido da graduação, depois o de noiva, depois ela teve filha, veio fazer o vestido da filha, tudo isso num um pequeno, né, espaço de tempo. E chegou um momento que eu senti, assim, que, né, tinha conseguido o que eu queria alcançar com aquele negócio, aquela profissão. E aí a vontade de vir para Irlanda, realmente... Morar fora, na verdade, né? Tá. Veio mais forte. E... Foi o que te fez, né? Você estava se sentindo, de certa forma, não vou dizer acomodada, acho que é uma palavra errada ali, mas parada. Tipo, tava fluindo, as coisas estavam boas, mas não estavam tendo nenhum crescimento além, vamos dizer assim. Você cresceu até onde chegava. Eu poderia crescer mais, Tá. mas eu sempre quis morar fora, desde adolescente. E as coisas vão acontecendo na vida, né? Entra para a faculdade, abre negócio, faz isso, faz aquilo. E chegou um momento que eu tava assim, nossa, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, né? Chegou Sim. o retorno de Saturno ali perto dos 20 anos de idade. Deu aquela chacoalhada. Isso, E daí eu pensei, não, todos os meus amigos estão casando, tendo filho, e eu ainda não tinha ido morar fora. Eu pensei, não, eu preciso ir. E foi aí que eu decidi vir pra cá. Que eu já tinha amigos aqui, né? Então Eu eles... ia perguntar isso. Como é que a Irlanda entrou aí no caminho? Antes de vir pra cá, eu quase fui pro Canadá. Mas, enfim, o projeto não deu certo na época por outros motivos. E meus amigos falaram, não, vai pra cá, a gente tá aqui, né? Vai facilitar muito a tua vinda, a gente, né, tem todo o nosso suporte, já vem, fica aqui com a gente, né? E então, eu pensei, bom, ok, vou me desapegar. Foi assim... E vou voar. Foi aquela coisa, né? Nossa, empolgação por estar fazendo algo novo, mas, óbvio, né? Deixar todos os seus clientes para trás, enfim, Tudo né? que Um você já projeto tinha de vida. Uhum. A minha costureira que estava comigo do primeiro dia até o último. Então, assim... Mas foi, sem dúvida, a melhor decisão que eu tomei. Quando você tomou essa decisão pensando, eu vou continuar na área de costura lá? Ou você veio pensando assim, vou ver o que acontece, vamos ver o que a Irlanda vai trazer para mim? Você já tinha tentado buscar informações para ver se era um caminho possível na sua profissão? Sim e não, né? Tá. Porque eu vim assim meio que, eu vou fazer meio que todo mundo faz, né? Porque justamente aquela questão de, todo mundo em algum momento trabalhou como cleaner, como, né, todos, né, babá, todas essas coisas. O que eu sabia é que eu não queria ser babá, eu não tenho tanta habilidade assim com criança. Eu pensei, não, mas vamos ver. Aí cheguei aqui, os meus amigos falaram, não, sei lá, compra uma máquina de costura, faz ajustes. Deu, gente, mas sei lá, eu preciso logo fazer alguma coisa, né? Porque tudo é muito caro, logo tu já chega, já tá gastando um monte de dinheiro. Sim. E aí fui lá no site, lá de cleaner, né?
Me cadastrei e fui fazer o meu primeiro cleaner. Aí foi de boa, porque foi numa loja. Aí, uns dias depois, foi na casa do dono da loja. Nossa Senhora, né? Aí, foi uma daquelas casas, né? Sim. Eu acho que quem já trabalhou com cleaner Entende. sabe do que eu tô falando. E aí, foi uma daquelas casas. E aí, eu lembro que eu saí de lá, eu peguei o Luas para voltar para casa. E no Luas, eu já estava procurando na Argos, na época ainda tinha Sim, Argos. maravilhosa aquela Máquina loja, de costura. gente. Foi ali, eu pensei, não dá, gente, não, o que é isso? Eu realmente, aí eu procurei, selecionei uma lá e já fui buscar no outro dia. Já retirou. Não, e vou fazer uma pergunta aqui. E você tava no começo, né? Então você foi fazer o seu cleaner, a brasileira, né? Sim, iludidíssima. Que Nossa, vou que a conseguir gente limpar bem. move os móveis, levanta tudo. A gente quer fazer com Com gosto, vontade, né? Mas a minha amiga já tinha me falado, não se esforça muito não, é meio que com um paninho ali, porque tu vai ter que dar jeito naquele tanto de horas que tu tem. E o homem queria que eu passasse roupa, que eu fizesse assim, gente, como assim? Não tinha condição. Mas assim, eu precisei daquilo ali Pra ser um empurrão. para dar o empurrão mesmo, não, é isso mesmo, vou comprar minha máquina. Aí fiz um card lá, joguei nos grupos, né, costureira, e realmente, nossa, deu um boom, assim, né? Mas no início também foi aquela coisa, barra de calça 5 euros Sim. e tal. Tu não sabia, porque por mais que eu sempre costurei e tudo, mas eu não costurava diariamente, estar o dia inteiro sentada na máquina. Eu fazia todas as outras coisas, eu fazia mais os acabamentos manuais, os produtos, enfim, todas essas outras partes. E então, assim, foi meio que pra mim, poxa, eu não estava acostumada a fazer ajuste, então às vezes era ainda, faz isso, faço, aí dá uma olhada no YouTube só pra dar um confere se o que eu estava pensando era aquilo mesmo. Sim. E aí, claro, descobri lojinha, onde tem aviamento, onde tem as coisas. Eu tinha trazido boa parte dos meus materiais do Brasil, porque sim, era uma possibilidade. Mas, claro, tu vai precisando, o pessoal, que troca zíper aqui, troca, né, não sei o quê. E aí acha os lugares para comprar aquela função, né? Não é muito complicado aqui. É, né? Nossa Senhora, tipo, a lojinha... A minha cidade tem 35 mil habitantes e a loja de aviamentos que tem lá é maior do que as lojas daqui. Então, esse é um desafio que a gente tem aqui. Essa parte de materiais, e eu acho que para qualquer coisa, essa parte de materiais é muito defasada aqui, é muito difícil. É porque o renovar, o refazer, sabe, manter as peças e dar um jeito nelas não é a cultura aqui. A cultura aqui é jogar tudo fora e comprar novo, né? Porque o produto é barato aqui, o serviço que é caro. Sim. Então, não faz muito parte da cultura deles, né? Então, isso é uma parte da nossa cultura, porque no Brasil é o contrário. O serviço é barato e o produto é caro. Sim. Então, mas eu acho que aos poucos também está se introduzindo isso, né? De usar os materiais que tem, né? Por conta também do meio ambiente e tudo mais. Então, aos poucos está melhorando, assim. E aí, então, você começou ali, voltou, né? Para sua função mesmo de costura, reaprendendo muita coisa, que você, Sim. na hora que você era empresária, Sim. não estava tanto na máquina. E como é que foi para ti? Porque você veio como estudante também. Sim. Aí eu tava isso tudo foi assim, questão de um mês, tudo já aconteceu. Aí depois eu consegui um trabalho num café, porque também, né, o CLT tem que pagar a conta. Sim. E aí eu também consegui um trabalho numa loja de ternos, eu era vendedora. Eu cheguei aqui com um certo inglês já, mas obviamente tu chega na hora do vamos ver, é uma vergonha a cada minuto. Sim. Então, assim, eles me contrataram porque o meu amigo me treinou muito bem para entrevista. E eles, como eu tinha o background de trabalhar com noivas, né, eventos, eles acharam muito interessante que eles também trabalham com eventos, basicamente, mas na parte masculina, então. Sim. E então eles me contrataram e eu cheguei em casa, assim, no primeiro dia de treinamento, meu cérebro tava Fritando. derretido, assim. Mas foi muito legal, aprendi muito, muito, assim. No fim das contas, eu era praticamente a melhor vendedora, porque eu passava o xalalá legal na galera, assim. Pegava as meninas que vinham, não, vem cá, vamos escolher isso aqui, combinando, sabe? Então, eu entrava muito na psicologia da roupa com eles, sabe? E não naquela coisa técnica de vender. Então, eu
particularmente era legal. Eu era uma Ia pro boa- coração ali, né? É. Então eu tava fazendo tudo ao mesmo tempo, só que aí começou a pandemia, né? E um pouquinho antes de começar a pandemia, eu parei de trabalhar no café e fiquei só na loja. Eu falei pra eles assim, gente, eu queria ficar só aqui, né? Vocês podiam me dar mais horas. Quem sabe, ao invés da gente mandar os alterations lá pra esquina de baixo, nos tailors paquistaneses, traz uma máquina pra cá que eu faço. Aí meu chefe, olha, quem sabe, né? Aí eu passei o xalala no meu chefe, né? Ele... O custo dele ia reduzir, né? Porque Exatamente. provavelmente sua hora era menor do que ele gastava lá. Eu falei pra ele, poxa, mas por que né, ficar pagando pra eles aqui se a gente pode fazer o serviço in-house aqui, né? Eu estarei aqui. Então, se ficar muito busy na loja, eu vou estar na loja. Os momentos que estiver tranquilo, né? Que a gente sempre estava em 2, pelo menos. Eu fazia os alterations ali. E aí era também, enfim, rápido e tudo. Então, eles tinham muito orgulho também de falar que era tudo feito in-house. Sim. E... Então, foi isso que aconteceu. Só que eu fiquei trabalhando lá nem 2 meses. Começou a pandemia e fechou tudo. E aí, aí começou a pandemia, aquela história, o que eu faço, o que acontece, né? Todo mundo tendo que se reinventar ali, né? Sim, e aí durante a pandemia conheci melhor a Tati, né? aí trabalhei com ela um pouco com as máscaras dela, aí conheci uma outra menina, entrou em contato comigo que ela também estava começando a marca dela de máscaras, e alguns outros produtinhos eco-friendly. Comecei a fazer umas costurinhas para ela também. Continuei um pouquinho com os ajustes, porque estava em casa e não dá para trazer gente, aquela coisa assim. Sim. Então, fui fazendo o que dava, porque também ficar sem fazer nada para quem sempre estava fazendo muita coisa. É desesperador. Usei o tempo para, né, fazer, no fim das contas, outras coisas, né? Fazer terapia, enfim, né? Exercitar, essas coisas. Então, isso foi legal nesse sentido. Mas, então, essa outra pessoa que me procurou para fazer as máscaras para ela já era figurinista no Brasil. Ela já mora aqui na Irlanda já, acho que quase há 15 anos. E ela estava trabalhando na série dos Vikings já há muitos anos também. Ela falou, não, quando voltar agora, depois da pandemia, eu vou te levar, né? Vamos trabalhar no cinema, vai ser legal, tu vai gostar. Então, nossa, nada a ver, nunca pensei em figurino, tipo assim, não é minha praia. E ela, não, tu vai gostar, é diferente, vai dar tudo certo, é fazer roupa. E eu, então tá, vamos ver o que é. Você recebeu essa proposta e você falou, não, nada a ver, não sou desse... Caraca, olha que legal. Porque realmente, tipo, deu não, sabe? E aí o cinema começou a voltar, aos poucos começou a voltar, porque na época, eu acho que depois do primeiro ano ali, as gravações de TV e cinema ali eram considerados trabalho essencial, se eu não me engano, era assim que eles chamavam, quem poderia se deslocar para certos tipos de trabalho. Sim. Então, eles retomaram gravação de algumas outras coisas que estavam paradas e alguns projetos novos chegaram. E aí, ela me indicou para um trabalho, um projeto novo. Eu cheguei lá com a minha máquina lá da Argos. De milhões? Tipo assim, com as minhas coisinhas. Você fazia ideia de como que era o sistema. Eu sabia costurar. Mas, assim, o sistema, né? Da indústria, ele é muito diferente, né? É basicamente como se fosse uma fábrica de roupas, tá? Mas tem o seu sistema próprio. Então... eu cheguei lá, e é isso. Tipo, e eu, nossa, super tímida. Eu era muito tímida ainda na época. Então, foi assim, nossa, eu queria me esconder. Foi assim... novo mundo, total. Mas foi super legal, porque daí, a partir dali, fui indo daí para outro. Aí, o meu segundo trabalho aqui foi aquele filme da Disney, o Disenchanted, que foi feito aqui. Que o pessoal ia lá ver a Casa Rosa, lá em Enniskerry. Então, saí desse primeiro, fui para esse. Então, assim, foi gigante, um trabalho muito, muito grande, lá na RDS. Foi super legal, assim. Então, ali que eu, nossa, entendi um pouco melhor de como que era o sistema, porque era um trabalho muito grande, tinha muita gente. E antes de você contar de mais trabalhos, como é que foi pra você nesse primeiro contato? Que você falou, você tava tímida, você tava ali com a sua maquinazinha, tudo. Maquininha? Nunca sei. Toda ali.
como é que foi pra você? O que você sentiu da recepção externa? Como é que foi assim? Tipo, você tava tímida, mas aí você começou, né? E aí você botou ali a cara a tapa pra vou mostrar pra que eu vim, né? Sim, sim. Como é que foi a recepção? O que você sentiu no ambiente? Tinha outros profissionais lá também? Como é que a galera tava dentro desse espaço? Te tratava também? Ah, não, o pessoal foi bem receptivo, graças a Deus. Eu nunca tive, assim, nunca tive grandes problemas nos ambientes de trabalho aqui. Os meus colegas majoritariamente irlandeses, mas também tinha gente de outros lugares. Aí tem, né, as meninas mais novas que recém saíram da faculdade, né, que são os trainees, né? Uhum. Mas todo mundo, assim, muito... Então, eu fui também muito na humildade. Tipo assim, não vou falar muito da minha experiência, porque senão eles vão criar expectativa. E daqui a pouco, sabe? Sim. Não sabe como que é. Mas foi bem legal. Fui conhecendo pessoas incríveis. E a indústria é muito à base do network. Eu acho que, em geral, aqui na Irlanda, Sim. o networking, ele é bem importante. E, enfim, o primeiro passo foi entrar. E aí, a partir dali, é contigo, né? Tu tem que, obviamente, fazer um bom trabalho e ir conhecendo pessoas, realmente se fazer lembrar. Sim. E para construir essas redes, porque os trabalhos, eles são de curta duração. Então, pode ser trabalho de dias, pode ser semanas, pode ser, assim, máximo ali 8, 10 meses. Tá. Então, a gente precisa sempre estar em contato com as pessoas para o Buscando próximo. mais. Uhum. E como Isso. foi pra ti? Porque você fazia a peça do zero pra, né? Não entendo. Então, vinha pra você, olha, é essa modelagem aqui, a gente precisa fazer essa peça, faz. Ou você que ajudava a criar também, como é que era o processo ali dentro? Então, é muito relativo, depende muito Tá. qual é o projeto, basicamente. Então, a gente faz de tudo. Por exemplo, tem filmes contemporâneos, né, que a gente chama que são as roupas dos dias atuais, a grosso modo falando assim, a gente faz os alterations mesmo. Então, eles compram, por exemplo, se é um filme que se passa nos anos 2000, eles vão buscar roupas em brechós, a maioria, e fazer as provas, a gente vai fazer os ajustes. Sim. Algumas coisas são feitas daí do zero, tudo também depende do budget do filme, enfim, são muitas variáveis Sim, ali, sim, né? sim. Mas a Irlanda é uma grande produtora de cinema local mesmo, é bem legal. E aí depois tem os filmes de época, né? Você falou, o seu primeiro foi Vikings. Não, Não é foi. O Vikings foi um pouquinho depois. Ah, tá. O primeiro mesmo também era um de época, assim, de princesa e tal. que legal. Então, aí o Disenchanted, que daí também tem essa coisa do princesa, então a gente faz tudo do Sim. zero mesmo. Então, tem dentro digamos assim, da cadeia ali, vai ter os designers, que são designers de figurino. Eu sou designer de moda, então, assim... É diferente, né? Então, aí deles vem para a área técnica, então vai vir, né? A gente tem os modelistas, os costureiros, né? Os trainees, todo mundo. Então, quando chega no modelista ali, dependendo do que é, a gente tem também uma liberdade para auxiliar um pouquinho na criação. Não digo auxiliar, mas assim... Sugerir algumas coisas, essa é a melhor forma, porque a gente precisa unir a técnica a essa ideia. Como que isso vai realmente se tornar uma roupa, né? Sim. Então, é muito relativo, depende de qual é a época, né? Aí, ano passado, eu fiz um que era dos anos 1700, de guerra. Então, assim, as coisas são feitas novas, mas daí vai para uma outra parte do figurino, que chama breakdown, que é onde eles fazem as roupas parecerem velhas, usadas, sujas, Caramba. com sangue. Coisas Que legal. do tipo assim. Sim. Então, assim, tá tão bonito novo. Não, vai para lá porque precisa, né? Tá na guerra. Tem Essa é a identidade que vai ter que levar depois. Isso. Sim. E aí também, que nem nos Vikings, essa minha amiga que me levou para a indústria, ela trabalha mais com couro. Então, ela faz a parte de armaduras, né? Eu digo, isso é muito, assim, muito grosso para mim, né? Eu trabalho com agulha fininha, com as sedas e tal. Sim. Então, essa é mais a minha especialidade. Mas a gente faz de tudo um pouco. Então, tem, né? Agora, no trabalho que eu tô fazendo atualmente, então a gente está trabalhando com seda aqui, mas daqui a pouco aparece um negócio, tem que refazer esse cinto aqui de couro, alguma coisa assim. A gente refaz, a gente faz de tudo um pouco. E deve ter sido sensacional para você a sensação de entrar nesse, né? Primeiro você ficou ali, não é minha praia e tal. Mas aí quando você entrou e você começou a vivenciar esse mundo aí, a sensação deve ser muito legal, né? Do tipo, você vê a peça saindo
e se tornando uma história ali, né? Que Sim. muita gente vai assistir, que todo mundo, de certa forma, talvez não saiba diretamente que uma daquelas peças é sua, mas você sabe, né? Sim. E eu acho que é muito gostoso ver isso, não é? É legal, assim como é legal ver na tela, né? Porque a gente não tem tanta noção da repercussão, do tamanho, às vezes, do trabalho que a gente está fazendo, até realmente sair ao ar. Sim. Porque demora para Sim. sair ao ar. Então, às vezes, a gente fica meio que nesse limbo, assim. Mas assim como também sabe, o prazer de ver, assim como eu vi as minhas noivas subindo ao altar, né? Ou qualquer coisa que tu faça com as tuas mãos e tu veja isso indo adiante, né? A alegria das pessoas envolvidas, tudo isso realmente é muito, assim, né? Deixa a gente muito feliz de tudo isso. Mas foi bem diferente. Tipo assim, nossa, tá na tela e fui eu que fiz, ou eu participei por boa parte desse projeto. Nem tudo, muitas coisas a gente não faz totalmente sozinha, né? Tem coisas que são demandam muitos processos, então tem várias pessoas envolvidas. Depende também do tamanho da equipe, o tamanho do show, então... Mas é legal, sim. Eu imagino. Qual que foi, assim, uma das peças ou processo que para você foi o mais desafiador aí nessa indústria? Nossa, tem alguns que a gente pensa assim, socorro Deus. Sério? Quando chega para você, fala, tem que fazer isso. E tem que fazer para daqui a uma semana. E então, assim, tá bom, bora, vamos fazer. Eu acho que algumas peças que foram bem desafiadoras foram as peças que foram para o baile da segunda temporada da Wandinha, né? Wednesday, sim. da Netflix. As peças do baile, elas ficaram incríveis, lindíssimas, mas algumas em especial foram bem, bem desafiadoras para fazer. E eu tô trabalhando num projeto agora que também está sendo bem desafiador de cara, mas a gente vai fazendo e a equipe toda junta vai chegando onde a gente precisa chegar e no final nossa, a gente é muito bom, que legal, tipo, a gente conseguiu Criar resultado aquilo. muito bom. Que legal, que legal. E para você hoje, né? Porque eu imagino que a Didi, alguns anos atrás, que estava ali fazendo a noiva, atendendo no individual e tudo. Para você hoje se ver dentro dessa indústria, que é uma indústria aí que é infinita, né? Você tem um cardápio, eu acho, de variedade, de criação e de opção muito maior do que todas as noivas do mundo tentando pedir pedido para você, né? Sim. Como que é você enxergar que você tá nesse lugar hoje? Porque de primeiro momento você falou, não, nada a ver. E aí hoje você tá ali representando a classe, né, profissional, Sim. junto com outros colegas também, mas como foi para ti se ver ali hoje e dando conta disso tudo? Sim. Assim, a gente não tem essa percepção realmente de, tipo, às vezes a importância do trabalho, quão grande, qual é a visibilidade de tudo isso. Eu acho que até para a equipe que trabalhou, né, na segunda temporada da Wandinha, que eu acho que, né, foi um dos maiores shows que eu fiz. Quando saiu ao ar e veio toda a repercussão, a gente se encontrou, nossa senhora, isso aqui... Tipo, vocês têm noção? Mesmo assim, os meus colegas irlandeses, pessoas que estão na indústria há 30 anos, todo mundo tava assim, nossa senhora, é louco, porque, né, a designer, ela já ganhou Oscars, né, então, assim, tu tá ali, aí o Tim Burton tá passando ali, assim, é uma coisa, assim, que no dia a dia tu não percebe tudo isso. E quando sai ao ar é muito louco. Mas eu sempre digo para quem me pergunta muito, né, sobre isso, eu digo, gente, no fim das contas, é trabalho, é todo mundo, gente como a gente, a satisfação da gente estar fazendo que a gente ama, com certeza é muito boa, né? Mas a gente está ali por um objetivo. Sim. Então, mas é muito bacana ver, né, a trajetória e tudo, né, desses anos que eu já estou aqui. Já são quase 7 anos que eu moro aqui e é muito louco de pensar que já passou tanto tempo. Já é uma caminhada longa, né? E você tá nessa indústria aí, então, mais ou menos uns 4. Por aí. Tá. É uma caminhada longa. Muito bom. E dentro da sua linha, né, da costura e agora nessa parte de figurinista,
Tenho que falar certo. O que você gosta mais, assim, de fazer dentro dessa linha? Tipo, tem algum tipo de peça que você faz com mais carinho? Ou, tipo, nossa, que legal fazer isso aqui. Tem alguma coisa assim que você fala, putz, isso aqui vou fazer com ainda mais amor? Porque eu imagino que você faz amor, tem amor em tudo, porque é a área que você gosta de atuar. Mas tem algo que você fala, putz, esse aqui vai ficar lindo. Sim, com certeza. Eu acho que porque todo mundo tem um pezinho mais em alguma área, né? Sim. Mas o meu expertise é realmente vestidos, né, femininos e especialmente os de época. Então, quando vem as princesas, você fica, essas princesas, chegou a hora de fazer as coisas bonitas. Uma série que, para mim, é meu sonho trabalhar nela é Bridgerton. Eu simplesmente amo os figurinos, é incrível. Então, tipo assim, aquilo ali seria... Mas é muito legal. Então, como a gente... em certas séries a gente faz de tudo um pouco, faz um pouco de masculino, faz um pouco de alfaiataria, mistura com os vestidos, enfim, faz de tudo um pouco. Em outras a gente tá mais separado, né? Sim. Então agora eu tô fazendo, a gente começou a terceira temporada da Wandinha, né? E eu faço a parte, trabalho na equipe que a gente faz as peças das meninas, né? Das atrizes principais. Olha então, aí. Então, aí temos a equipe que faz a parte de alfaiataria, né? Todos os ternos, tanto para as meninas quanto para os meninos, que daí eu acho meio chato, assim. Se é Que é pra o fazer, eu uniforme, faço. aquelas coisas, né? Fazer eu faço, né? Mas, assim, não brilha tanto os olhos, né? A gente Entendi. gosta das coisinhas mais bonitinhas. Pô, imagino que pra você, quando você trabalhou no filme da Disney, você já, tipo, nossa, é Sim. um momento fada madrinha, né? Sim, e quando chegou o baile também da Wednesday, foi assim, tinham 350 extras, né, para vestir, Caraca. eles todos tinham roupa de época, assim, vestidos. É muito legal ver todo mundo montadinho, com os cabelos de época e tal, então... E como que é a sua rotina? Tipo, como que funciona um dia seu de trabalho numa produção dessa, assim? Você, tipo, chega 9 da manhã, fica até 6 da tarde costurando, como é que é? Queria que fosse só das 9 às 6, né? Então, essa é a parte um pouco mais, né? Puxada da indústria, né? A gente faz no mínimo 50 horas por semana, então meu horário no workroom, quando eu trabalho fazendo os figurinos mesmo, porque às vezes eu trabalho no set de filmagem também. Então, no workroom são essas 10 horas, das 8 às 6h30, né? A gente tem ali meia hora de almoço. Caramba! Mas assim, eu tenho a minha estação ali, a minha mesa, tudo. A gente tem... É como se fosse um grande warehouse, realmente uma fábrica de roupas, né? Sim. Algumas outras produções são menores, então às vezes só somos 3, 4, né? 5 pessoas trabalhando, às vezes somos 20. Então varia muito. Mas é basicamente isso, das 8 às 6h30. Eu trabalho majoritariamente as bases são em Wicklow, lugares variados de Wicklow. E é isso, realmente, é o dia inteiro ali, né? Ou fazendo modelagem, costurando, cortando, né? A gente tem os trainees, então a gente tem que ensinar muita coisa para eles também, que eu adoro também, né? Ter eles na volta. Que acaba sendo um auxílio também, eu imagino, né? Sim, eles fazem muitas coisinhas que às vezes a gente não tem tanto tempo ali, uma coisa mais básica, vai lá passar esse tecido para mim, coisinhas assim, mas eles já vêm bem capacitados da faculdade, então é questão de adquirir experiência, né? Sim. Mas muita coisa muda durante o dia, às vezes do nada, tem que parar tudo para fazer uma outra coisa que veio, que foi antecipado, muda o schedule de filmagem, aí isso muda muito o nosso schedule também. Sim. Então, às vezes acontece de fazer muita hora extra, que é um período que eu tô passando agora. A gente tá tendo que fazer bastante hora extra por conta do início das filmagens. Então, tem que estar com tudo organizado e tudo pronto. Então, fica mais corrido. E você trouxe uma coisa que agora veio na minha cabeça que eu, obviamente, nunca tinha parado para pensar, né? Mas, às vezes, num dia de filmagem, eles fazem 4, 5 cenas. Né? E aí, talvez essas 4, 5 cenas tenham 4, 5 tipos de roupas diferentes também. Sim. E aí, esse figurino já tem que estar pronto, com antecedência, com tudo alinhado, tudo certinho, para o cara poder trocar lá. Sim. Assim, todo o processo por trás de fazer um filme, assim, nossa, é muita gente envolvida. São
muitos departamentos. E só dentro do figurino são muitos departamentos também. Então, eu tô ali... A minha especialidade, o que eu mais gosto de fazer, realmente é estar ali fazendo as roupas. Agora, tem outras partes que é o pessoal que faz mais a coordenação, né? As compras, outras coisas que precisa pegar esses figurinos e organizar isso. Daí tem os stand-bys, que são as pessoas que ajudam, né, os artistas a se vestir. Depois, lá na tela, tem que acompanhar se está tudo em ordem. Enfim, tem que fazer toda essa organização, né? Então, são muitos setores diferentes. E temos outros brasileiros também trabalhando Jura? dentro Que do legal. figurino, sim. Como costureira, temos 2. E tem daí outros que trabalham daí nos outros setores. Que da hora. É. Que legal saber que a gente tá aí Sim. conquistando nosso espaço. Você acha que é um ramo que tem oportunidade? Vamos dizer, eu sou costureira, tô querendo vir para Irlanda, tenho um conhecimento bom e tal, e adorei o que eu tô ouvindo de você contando desse mundo por trás das câmeras que eu nem imaginava. Você acha que é um ramo que dá para arriscar? Dá, sempre dá, né? Tem espaço para todo mundo, sempre precisa. A questão que é um pouquinho mais, eu acho que complicada, é a instabilidade da indústria, né? Então, assim, teve uns 2 anos atrás que teve grandes strikes, né? Como que chamam? Demissões, né? Não, Cortes. Ah, não, protesto? É que isso? Eles pararam de trabalhar. protesto. Os escritores pararam de escrever, tudo. Então, não estava saindo nada por um ano, assim. E aí, tu precisa também te reinventar, né? Então, foi um ano que eu também acabei indo trabalhar mais no teatro. Aí, trabalhei também numa fábrica aqui de roupas, de uniformes. Então, fiz outros projetos. Eu mesma voltei a fazer um pouco mais de alterations na época. Sim. Então, assim, eu acho que o que é muito bacana dessa profissão, seja, né, com background de moda ou de figurino, enfim, seja tu costurando, dá para fazer muita coisa, sabe? E eu sempre digo, se tudo der errado, tu tem a tua máquina de costura, tu vai fazer alguma coisa. Ou tu cria um produto, ou tu faz alterations. Então, eu acho que isso é muito bacana. E lá no início, o incentivo dos meus amigos foi muito importante. Aquele tapa na cara daquela faxina também foi muito importante para eu, tipo assim, não, poxa, o que tu tá procurando em outras coisas se tem ali o teu? Sim. Sabe? E ter confiado e acreditado que com o meu pouco inglês eu poderia trabalhar de vendedora também dentro já da área, porque uma coisa vai levando a outra, né? Então, eu acho que confiar nisso tudo conta muito. Então, seja lá, né, qual o tipo de conhecimento que a pessoa tenha ou tenha uma formação, dá para achar, dá para organizar alguma coisa ali. Se for na área de figurino mesmo, é só ter em mente que a indústria é bem estável, então financeiramente tem que se organizar muito bem, porque tem épocas que não tem nada, não tem trabalho. Tipo assim, em janeiro, assim, agora que eu tô trabalhando assim, mas nunca acontece. Eu vou pro Brasil em janeiro sempre, porque pegar um verão, né? Sim. E porque tem pouca coisa acontecendo, porque o tempo tá muito ruim. E tá Não todo tem mundo como de filmar. férias, né? Tá todo mundo ali esperando parar de chover tanto. Mas é possível, sim. É só realmente... assim, é mais longe. Nunca vai ser no centro de Dublin, esse tipo de coisas. Então, também tem que ter em mente. Mas... E como é que uma pessoa começa a procurar se aventurar nesse caminho aí? Qual que seria o melhor... a melhor rota a seguir para tentar? Onde que eu encontro oportunidades? É através de networking mesmo, que nem foi para ti? Ou existe alguns sites, as próprias indústrias que trabalham... Porque, pelo que eu tô entendendo, você é meio que self-employer, né? Você trabalha para terceiros, mas você não tá vinculada Sim. com nenhuma indústria diretamente. Não. Então, aqui é muito networking mesmo. Né? Não tem nem onde. Eu acho que, assim, nem esse trabalho que eu já trabalhei para essa empresa que fabrica uniformes. Eu já fiz algumas temporadas de trabalho com eles também, Sim. entre trabalhos. Com eles foi um dos poucos trabalhos que eu apliquei, por exemplo, no Indeed, e consegui por ali. E tem bastante trabalho de costureira em lugares variados pela cidade, não só em lojas de alterations, mas tem algumas pequenas fábricas aqui, não são grandes, não existe grande indústria de produção de vestuário aqui,
mas tem alguma coisa. Então, esses tu até consegue por site, mas fora isso é meio que networking mesmo. Infelizmente, não... Olha, nesses anos eu acho que eu usei meu currículo umas 2 vezes, sem mentira. De resto, foi no boca a boca. E aí, então, tem que ir, mas tem... no teatro tem... Eu acho que no teatro consegue um pouco mais fácil entrar em contato com... no site dos teatros, eles têm partes ali para... com vagas, tem algumas empresas terceirizadas que provêm o crew pro teatro. Então, acho que ali até dá para conseguir por conta própria, mas tem que pesquisar um pouquinho mais. Mas fora isso, é indicação mesmo, networking. E uma vez que tu tá dentro, aí tu precisa fazer o teu, né? Sim, com certeza. Tem que mostrar trabalho e proatividade, né? Eu acho que isso é bem importante, assim, em geral, né? Para qualquer trabalho. Sim. E como é o nome da sua profissão em inglês? Costume maker. Costume maker, tá. Porque também tem esse detalhe, né? Sim. Não é traduzir para costureira, que às vezes você não vai achar. Não, porque a seamstress, que seria, então, a tradução literal, é a costureira mais que vai fazer, digamos, os alterations. Daí tem também a dressmaker, que daí seria aquela que, então, já faz peças do zero. Depois tem o tailor, que, então... tailor é meio que uma gray area, mas pra gente seria mais quem trabalha com alfaiataria. Tá. Então, daí costume maker, daí dentro de costume maker tem vários grades, né? Então, vai entrar... Eu entrei como trainee, porque ninguém me conhecia, não tinha experiência. Então, eu tive que, né, começar ali, mas o segundo trabalho eu já fui para costume maker. E, então, tem o junior também. Desculpa, tem o trainee, aí tem costume maker junior, costume maker, que seria um pleno, digamos, né? Aí tem costume maker senior. Olha aí. Né? Que é o que eu sou agora. Então, depende se às vezes a produtora é do UK ou daqui, eles vão ter um pouquinho de diferença na nomenclatura. Mas depois do costume maker senior, ele tem o cutter, que seria o modelista, né? Modelista pleno. Aí Jamais ia saber que o nome era cutter. Nunca. Sim, sim. É bem literal esse, né? Porque seria... No Brasil, quem é cortador... Numa fábrica, por exemplo, a pessoa que é cortadora, ela não é modelista. A grande maioria não é. Tu vai ter o modelista, aí tu vai ter o cortador, aí tu vai ter, né, as costureiras, enfim. Então, é um pouco diferente. A gente tem, dentro do setor de indústria da moda, por exemplo, são mais algumas pessoas a mais, dependendo qual é o tipo de peça produzida, né? Pro tipo de maquinário, enfim, né? Sim. Isso tudo influencia também, né? Sua maquininha da Argos, tá dando conta ainda? Eu ainda tenho ela, já comprei outras. A gente tem as máquinas industriais também, que a minha experiência do Brasil foi muito importante de chegar aqui. Tem certas máquinas que eles não usam com muita frequência aqui. E aí, quando chegou, eu falei, não, essa máquina é de boa, eu vou ensinar. Ninguém sabia usar. Entre 25 pessoas, só eu sabia usar a máquina. Então, eu fiquei assim, gente, como assim? Aí eu pensei, vocês costuram com o quê? Só pra eu entender? Roupa pra malha, né, de academia. Às vezes aqui a gente tem bastante problema com as roupas de ginástica, elas... né, estica muito, dá buraquinho bem fácil, é porque não tem certos maquinários que não são comuns aqui, que no Brasil são bem comuns, são base, assim, né, para certos tipos de vestuário. Então, é bem interessante essa diferença aqui, às vezes até para tu conseguir... se tu quiser fazer um pedido de facção, que a gente tem, é muito comum no Brasil, tu mandar fazer peças numa facção, né? Ter um serviço terceirizado, aqui também já não tem. Não tem esse maquinário, enfim. Aí tu precisa também te adaptar, por exemplo, se tu tá criando uma marca, ou, enfim, tu precisa também pensar nessas coisas. Então, por isso que muita coisa tem que ser feita fora, tem que ser feita na Polônia ou em Portugal, porque... eles nem têm maquinário aqui. E dentro da indústria que você está hoje, acontece muito isso também? De pedir para ser feitas coisas fora e aí chega para vocês para um ajuste final, alguma coisa assim? Algumas coisas, sim. Especialmente os figurinos dos extras, né? Dos figurantes. Porque aí é muito volume, né? Então, por exemplo, você precisa ali 300 camisetas. A gente não vai... Produzir 300 camisetas aqui. A gente vai fazer o que é feito sob medida para os atores principais. Então, isso geralmente é comprado ou mandado fazer fora. Assim. Mais fácil,
E qual que está sendo o seu maior desafio dentro disso tudo? Olha, eu acho que é conseguir ter um balanço, né, de trabalho e vida pessoal e saúde Trabalhando mental. 50 horas é um pouco difícil, eu imagino. É que tem épocas que a gente passa um pouquinho, né? Sim, Essa é no mínimo, né? Semana passada eu trabalhei 66, então, assim... então, só que são épocas, né? São de acordo com o schedule. Tem outras épocas que a gente está super tranquilo. Sim. Mas precisa gostar muito do que faz e precisa ter pessoas que, né, compreendam isso na tua volta, especialmente para quem tem família, né? A minha chefe, por exemplo, tem 3 filhos e a gente pergunta como que faz, né? Porque ela já está na indústria há 30 anos. A gente precisa ter um parceiro muito bom, que seja que compreenda, que esteja lá do teu lado para ajudar com tudo isso. Então, assim, eu ainda sou só eu, né? E às vezes, assim, falta tempo para ver os amigos, enfim, ir na academia, fazer minhas comidinhas certinho, Sim. acaba comendo um pouco fora, aquela coisa toda. Então, acho que isso para mim ainda é, mas agora, né, me mudei um pouco, né, mais pro lado sul, um pouco mais perto do trabalho, para perder menos tempo no trânsito, enfim, todas essas coisas para, né, a gente vai chegando lá. Conseguindo para manter. alinhar melhor, né? Sim, sim. Muito mas, bom. assim, sempre tem que estar fazendo alguma coisa, né? As pessoas perguntam, mas viaja, né? O que faz? Gente, a gente tem que achar alguma rotina meio inabalável para alguma coisa, mesmo que seja só no final de semana, para se trazer de volta para quem a gente é, né? Porque a gente não é só o nosso trabalho. Sim. Por mais que eu acho que para todo mundo que gosta muito do que faz, é muito natural, é muito tranquilo ter tanta doação, né? Uhum. Especialmente também para quem tem a sua própria empresa. Sim. A gente é a nossa empresa, né? Eu já tive, então eu sei que é aquilo ali e a gente faz com amor, mas eu acho muito importante manter outros... enfim, qualquer tipo de vínculo, né? O equilíbrio em todas as áreas, né? Sim, exatamente. Eu acho que esse para mim é o maior desafio, mas eu tenho manejado, sim. Muito bom. E hoje você vê que a comunidade de costureiras é uma comunidade forte aqui na Irlanda? Das brasileiras e brasileiros? Sim, então, por conta da minha rotina de trabalho, eu acabei deixando de fazer alterations já faz um tempo agora. Eu realmente, não que eu não gostasse ou nada do tipo, mas eu não tenho tempo quando fazer. Uhum. Então, eu passo para os meus queridos colegas. Sempre tem alguém mandando mensagem, né? Porque também já estou aqui bastante tempo, o pessoal ainda indica. Então, eu passo para as meninas. Eu sei que, né, sempre tem alguém em algum lugar da cidade que faça mais sentido, dependendo, né, do endereço da pessoa. Então, eu acho ótimo, porque tem trabalho para todo mundo. Sim. E cada uma também é mais especializada em alguma coisa, enfim. Então, eu fico feliz quando eu tenho alguém para indicar, porque eu sei que já teve épocas que todo mundo estava busy, alguém estava trabalhando. Meu Deus, mas eu não gosto de deixar as pessoas sem ninguém, sim, sabe? Sim. Poxa, mas eu quero... né? Eu não posso fazer, mas eu quero passar para alguém. Então, sim. É bom ter essa rede. Eu acho muito legal. Muito bom. Mano, parabéns, de verdade, por você estar nesse mundo. Obrigada por vir compartilhar aqui um pouquinho, Obrigada porque tudo que você está falando aí eu fui tentando visualizar na minha cabeça. E jamais, obviamente, que nem passou pela minha cabeça. Você falou, fiz no RDS, e a gente pega galpão. E aí eu comecei a visualizar as coisas. Eu falei, cara, é um mundo totalmente desconhecido para mim, mas é gigantesco, né? Sim. Tudo que acontece por trás do que a gente está assistindo ali na telinha, sim, que às vezes é uma cena de 20 segundos. 20 ainda é bastante, né? Às vezes aquilo que a gente demorou meses para fazer ficou 5 segundos na tela. Tu pensa, poxa, podia. Dá uma pausada só para eu poder apreciar um pouco mais a minha obra, né? Então, eu imagino o desafio. E é legal saber, às vezes eu fico sabendo de brasileiros que tem nos outros setores do cinema, né? Porque, obviamente, nós também temos o pessoal do financeiro, o pessoal, né, do transporte, são muitos setores dentro da produção. Eu gosto de saber quando eu vejo lá o nome, esse aqui eu acho que é brasileiro aqui. Olha, quero todos esses contatos também. Vamos trazer eles aqui para compartilhar essa história e mostrar que a gente está em todos os lugares, né? É muito legal, porque
A produção de cinema no Brasil é maravilhosa, é incrível, né? A gente tem aí os últimos filmes, né, no Oscar e Sim. tudo. Eu acho que isso é muito, muito bacana. E aqui os irlandeses são muito criativos nesse sentido. Então, tem muita produção aqui que nem se sabe. Tem um filme incrível que eu fiz que foi comprado pela Netflix. Ele era um filme independente. E ele é uma história irlandesa, feito aqui, toda a produção irlandesa, e tem 2 horas e pouco de duração. Foi filmado majoritariamente em Donegal, e se chama In the Land of Saints and Sinners, na Terra de Santos e Pecadores, Sim. que tem o Liam Neeson nele. É, sim, muito incrível, é um filme, assim, espetacular, uma produção, assim, muito local, que eu super indico as pessoas assistirem. E tem trabalho seu nele. Tem trabalho meu nele, é pequenininho, mas tá lá. Então, assim, tem muita coisa muito bacana acontecendo aqui que ninguém sabe. Sim. E, porque, claro, né, divulgam os trabalhos maiores, mas, assim, tem muito filme aqui e é legal quando tu vai nos cinemas locais e tem essas produções, os filmes, os curta-metragens, né, e os longas também se faz muito aqui, eu acho muito legal. Então, para quem é da área criativa, não só, né, da costura, do figurino, enfim, quem trabalha com direção de arte, fotografia, tudo isso vai atrás, porque tem indústria aqui para isso. Olha aí. Acredita, confia. Não ouve não, vai Pupilinho, com você seu fica inglês. aí. Olha eu perdendo meu diretor. Não ele. Tô brincando. Não, pode ir. Arranjando um tempo pra mim, você pode ir, entendeu? Não, tranquilo, sempre. Não Faz se preocupe. Faz um trabalho aqui, um trabalho ali. Sim. Então é isso. Eu acho que, em geral, assim, a indústria é bem ampla. Que legal. De verdade, assim, incrível. Fico lisonjeada de poder conhecer tudo isso e saber que tem muitos brasileiros ali representando a gente com a força que a gente tem, né? Mostrando Sim. aí que dá pra estar... Todos muito bem falados também pelos colegas, Amém. todo mundo gosta. E eu já tornei o bolo de cenoura brasileiro famosíssimo. Maravilhosa, olha aí ela. Já levou Sempre lá. me pede, falei, boa, Brasil aqui, ó, no core de todo mundo. Muito bom. Isso é legal, né? Quando a gente tá num lugar e a gente pode ter o orgulho de ser brasileiro e trazer um pouco da nossa cultura, da nossa história, de alguma forma ali, e ser bem recebido, né? Que eu acho que a gente, graças a Deus, sente bastante isso dentro das indústrias aqui na Irlanda. Eu sinto que todos eles são bem abertos para nós. Sim. Eu também, graças a Deus, sempre fui muito bem recebida, muito bem acolhida. Não tenho o que me queixar. Eu tenho, como dizia a minha mama Irish aqui, ela no trabalho. Sim. Então, assim, tem... Em geral, eles gostam bastante, recebem a gente bem. Eu gosto de compartilhar tudo isso, porque... né? Por que não? Sim, com certeza. Pupilinho, você falou que você estava interessado e tudo mais. Eu já tô esperando aqui. Você tem pergunta? Vai lá, manda a sua pergunta então. Você tinha dito que tem uma produção gigantesca, dependendo ali da série, do filme. A minha pergunta é, o que acontece com todos esses figurinos depois que acaba a produção? Boa essa pergunta. Gostei. E aí? De novo, depende muito da produção. Mas, em geral, eles precisam ser todos catalogados, né? Eles são catalogados, são mandados para algum warehouse em algum lugar. Quando se tem uma sequência, né, por exemplo, né, numa série que a gente vai voltar, eles são todos guardados, mantidos. Algumas peças que não serão mais usadas, algumas vezes eles fazem exibições, mas basicamente, né, se a Netflix está produzindo, aquilo é acervo da Netflix, aquilo é propriedade deles, né? Não é nossa propriedade, a gente sim. não, mesmo que a gente fez, a gente não tem, obviamente, direito a nada. Acesso, sim. Então, é propriedade deles. Em filmes menores, muitas coisas vão para os brechós, às vezes vão para doação, mas o que foi usado para os personagens principais geralmente é mantido até que saia o filme, porque se tiver que fazer alguma regravação de alguma coisa, eles precisam ter acesso ainda. Então, sempre é propriedade da produtora ou do canal. Olha aí, a gente estava impressionado com a Thaís aguardando as 1.200 calça jeans dela. A gente está falando aí de muito mais do que 1.200 roupas, com certeza, né? Infelizmente, esse não daria para guardar em casa, não. Tem que ter um warehouse, um resort em algum lugar. Muito bom. Boa pergunta, Pupilo. Obrigado. Quer perguntar mais alguma coisa? Não. Essa foi a curiosidade. Foi. Guardei até o final ali pra... Não, maravilhoso. Porque realmente, né? O que acontece depois?
Que a produção deve ser grande. Então, para séries e filmes grandes é muita coisa, bastante Sim. coisa. Mas para filmes menores é mais tranquilo essa parte final aí de catalogação E aí é uma outra armazenamento. equipe também que faz isso, né? Um outro time que vai catalogar. É o pessoal do figurino, mas aí depende, assim, quem ali... Geralmente é o pessoal que trabalha no set de filmagem, que daí faz isso, né? Não a gente que faz os figurinos. Sim. Mas se eu estou trabalhando no set de filmagem, pode ser Você que eu faz. acabe fazendo aquilo também. Muito bom. Muito obrigada, de verdade. Que eu delícia. que agradeço. Muito bom estar aqui. Uma delícia conhecer essa história, de verdade. Fiquei Obrigada. impressionada. Eu já quero estar lá, quero filmar, quero conhecer, quero ver. Mas sei que também tem muita coisa que não pode, né? Mas imagina a gente Não estar lá pode. vendo o Um rolê setzinho acontecendo. de filmagem. E Assim, assim- e é uma loucura. Não, Qualquer certeza. set é uma loucura. Certeza. Mas eventualmente, se o pessoal vai estar por aí na rua, em alguns lugares públicos, alguém vai conseguir tirar uma foto, pelo menos, e postar. Pra dar lá uma curiada, né? Aham. Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ter um pouco mais de informação, quiser entrar em contato com a de Meli. Olha, eu já falando errado, tá certo. Pausou. De Meli K. Procura ela, fala com ela. A gente não vai colocar nenhum contato de profissional, porque ela, como disse, ela não faz mais atendimento individual, porque ela não tá tendo tempo. Mas se você precisar e não achou outra pessoa, entre em contato com ela, que ela vai ter que indicar. Exatamente. Não é? É isso. Muito obrigada. Eu que Uma agradeço. honra. E a gente volta em breve com uma mesa redonda aqui, com essas 3 profissionais que vocês conheceram nos últimos dias, para a gente falar de outras coisas ainda dentro dessa indústria. Fica com a gente. Obrigada, Pupilim. Obrigado. E Nos até- vemos na mesa redonda. Nos vemos em breve. Até a próxima. Tchau, tchau.